Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema extremamente importante. E que tema é esse? STJ e a paradoxal previsão da suspeição da autoridade policial. Antes de tratarmos desse importante tema que certamente aparecerá na prova dos senhores e das senhoras, deixa eu te pedir para você deixar o joinha e se não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque quando eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Sem mais delongas, vamos ao game, vamos ao jogo propriamente dito, e o que eu quero que você entenda é justamente que o ponto de fundo que queremos tratar aqui é se é ou não possível a arguição de suspeição ou de exceção de suspeição em desfavor de autoridade policial. E, mais do que isso, se a própria autoridade policial pode reconhecer-se suspeito para se afastar do seu ofício. São questões que se aproximam, mas curiosamente elas se divergem no ponto de vista da sua respectiva solução. Por quê? E é justamente aí que reside o paradoxo que a gente vai analisar e que foi recentemente, no início de agosto desse ano de 2021, apreciado mais uma vez pelo Superior Tribunal de Justiça através da sua quinta turma. Vamos lá e pensa aqui comigo à luz do artigo 107 do Código de Processo Penal. O referido dispositivo, ele diz basicamente que não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos investigativos, nos atos do inquérito. Essa é a primeira parte do caput do artigo 107. Só que a segunda parte é curiosamente contraditória, mas diz que eles deverão, essas autoridades policiais deverão, declarar-se suspeitas quando ocorrer o motivo legal. Então perceba a lógica paradoxal. Ao mesmo dispositivo, ele cria um dever das autoridades policiais, quando atingir a previsão normativa que indique suspeição, de se declarar-se como tal, de se declarar como tal, e ato contínuo, no mesmo dispositivo, ele diz que as partes envolvidas, seja do polo acusatório, seja do polo investigado, ele não pode arguir, essas partes não podem arguir a suspeição. Paradoxo porque você reconhece um vício, tanto que traz um dever legal da autoridade policial reconhecer a sua suspeição, mas afasta e cria o óbice intransponível que permite que as partes potencialmente lesadas, as partes interessadas que pretendem ter um caderno investigatório legítimo e sem quaisquer máculas do ponto de vista subjetivo ou objetivo, que essas partes arguam a exceção de suspeição. E aí a gente tem esse paradoxo que alguns examinadores podem te questionar e sustentar a incompatibilidade dentro da estrutura constitucional. Mas presta atenção que é verdade que parcela da doutrina entende que esse artigo 107 ele seria claramente inconstitucional ou não recepcionado pela Carta de 1988. Mas o que o seu examinador ele vai perguntar, querendo trazer uma casca de banana, é se o Supremo Tribunal Federal ou STJ assim também entendem. E aqui a resposta é tranquila, mas você precisa ficar esperto. Por quê? Porque simplesmente não há precedentes do Supremo Tribunal Federal indicando a constitucionalidade ou não desse dispositivo. E como absolutamente todas as normas ora vigentes no ordenamento jurídico pátrio, esse artigo 107 goza de presunção de constitucionalidade. Então, do ponto de vista constitucional, afora questionamentos da doutrina ou de parte da doutrina, do ponto de vista jurisprudencial, não há, até hoje, um posicionamento concreto no que tange a eventual inconstitucionalidade desse dispositivo e, portanto, ele vai gozar para sua prova de presunção de constitucionalidade, apesar da situação paradoxal. E por que isso é importante? Primeiro de tudo, porque no mesmo dispositivo a gente tem o dever de declarar-se suspeito às autoridades policiais, ponto 1. Ponto 2, o impedimento de apresentação ou oposição de exceção de suspeição em desfavor a
essas autoridades policiais. E qual é a conclusão mais importante e que vai certamente aparecer no seu concurso? É que se, apesar de verificada hipóteses legais ensejadoras de suspeição desse vício de ordem subjetiva na condução do inquérito policial, ele por si só não terá o condão de contaminar o processo dele decorrente. E aqui perceba, houve uma irregularidade sim, porque se havia hipótese legal de suspeição, havia também o dever legal da autoridade policial assim se declarar. Não tendo feito, a gente tem uma irregularidade. Essa irregularidade e tem o condão de contaminar o processo instaurado a partir do inquérito policial, e a resposta é negativa. Por quê? Porque a ideia e a perspectiva é que o inquérito de natureza inquisitiva ou inquisitorial tem um aspecto nitidamente preparatório para fins de ação penal. Só que, considerando que na ação penal, no processo penal, nós teremos efetivamente o jogo do contraditório, a observância e a oxigenação do contraditório, é no processo penal que eventuais debates quanto à validade dos atos e eventuais instrumentos de prova vão ser travadas. E justamente nessa perspectiva, o entendimento tanto do STF como do STJ se revela no sentido de que a eventual irregularidade perpetrada na fase investigativa não tem o condão por si só como regra de contaminar de vício eventual processo criminal dele decorrente. Então, perceba aqui que o que foi decidido recentemente no RESP 1.942.942 de Rondônia pela 5ª turma do STJ, já agora em agosto de 2021, foi uma reposição, uma repisação, uma ratificação de um entendimento outrora já há bastante tempo consolidada. Ele disse ao colegiado que a ausência de afirmação da autoridade policial de sua própria suspeição, como determina o artigo 107, parte final, não eiva de nulidade o processo judicial por si só, sendo necessária a demonstração do prejuízo suportado pelo réu. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo se ligado, porque com a certeza de que eu estou vivo, posso afirmar que isso aqui vai cair em prova. Um beijo no coração de todos e se você esqueceu do joinha, para tudo, dá o seu joinha. Se não está inscrito no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Até a próxima, valeu!